Pessoal, como eu gosto sempre de fazer, na última live a gente fez uma live para tentar engajar a galera, né? Até pra gente tentar se conhecer melhor e tudo mais, para saber o nível de perguntas e respostas, né, que poderiam aparecer. Entendeu? E a gente acabou fazendo uma live tirando dúvidas do que a gente conversou até aqui. A gente praticamente tinha terminado, digamos assim, o tema de renda fixa, né? E aí eu achei por bem fazer aquela live para a gente poder tirar algumas dúvidas ou tirar perguntas do que tinha ficado dos temas até então. E a gente acabou também tirando muitas dúvidas. O tema que mais bombou, digamos assim, foi o compra versus aluga. Beleza? Hoje o tema ele é um pouquinho mais, digamos, difícil, um pouquinho mais chatinho, digamos, de entender, que é previdência privada, né? Vou falar de previdência como um todo, vou tentar fazer uma pincelada. A gente acabou de passar por uma reforma, né, da previdência, como todos viram na televisão, tá entendendo? E as reformas de previdência no Brasil, elas sempre são complexas, porque, querendo ou não querendo, envolve muito política. E aí, quando você mete política no meio, o negócio complica, né? Digamos assim, o meio de campo, porque as pessoas acabam levando pro lado das ideologias e não pensando no lado que realmente interessa, que são os números. A verdade é que o nosso sistema previdenciário, do jeito que ele é concebido, ele é um sistema que ele é feito para não funcionar, né? A verdade é essa. Porque é um sistema que ele depende do dinheiro de quem está trabalhando para pagar o dinheiro de quem vai parando de trabalhar. E no Brasil, eu como médico, né, posso dizer isso com mais propriedade, digamos assim, a nossa expectativa de vida, ela está cada vez aumentando mais. Seja por melhora da qualidade de vida, seja melhoria dos acessos de saúde, seja melhoria nas áreas de saneamento, de vacinação e etc e tal, de prevenção de doenças e etc. A nossa expectativa de vida está aumentando. Então, com a expectativa de vida aumentando, a nossa pirâmide, ela está se invertendo. Então, a gente está deixando de ter uma pirâmide que a gente tinha eminentemente de jovens, que tinha uma base larga, e com o pico mais estreito, né, que a gente tinha menos idosos, mas hoje a nossa pirâmide ela está se invertendo. Então, o nosso ápice está ficando mais largo. Consequentemente, a Previdência sofre muito com isso. Por quê? Porque se eu tenho mais gente lá em cima agora do que lá embaixo, quem paga a conta lá de cima é quem está aqui embaixo. É por isso que um dos tópicos que foi bem debatido na Previdência foi exatamente o lance da capitalização. Que o sistema de capitalização, vocês vão observar que é o sistema que é utilizado exatamente na Previdência Privada. Na Previdência Privada, você mesmo capitaliza o que você pretende ganhar no futuro, entendeu? Então é você mesmo que faz a sua, digamos, a sua própria previdência, a sua aposentadoria. E esse tema acabou não passando, né? Não foi aprovado porque tiraram como base outro aspecto político do que tinha acontecido no Chile, etc e tal. E outra coisa difícil da gente falar da nossa reforma da Previdência é por quê? Porque a reforma da Previdência ela é feita por um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas elabora todas as ideias e tudo mais, e tem que se estabelecer para a Câmara, depois vai para o Senado, para depois sancionar tudo. Então, nesse meio de campo, acaba que a reforma muda várias vezes, né? O que estava previsto acaba que não aprova, não acontece, e acabou que sempre fica com muitas dúvidas do que realmente aconteceu. Então, assim, da nossa Previdência, como tem vários, em qualquer canto que você leia, você vai ver as mudanças, até porque tem algumas que são bem complexas mesmo de entender. Eu vou citar basicamente as principais do que mudou. O que mudou basicamente na nossa Previdência agora, nessa última, foi a idade, né? A idade mínima para se aposentar mudou. Os homens agora têm 65 anos para se aposentar, a idade mínima, e as mulheres com 62. Acabou o tempo de contribuição para a aposentadoria, né? Você não precisa, assim, se não é mais obrigado a ter 30, 35 anos de contribuição para se aposentar, né? Eles tiraram isso, mas a idade vai ter que ser respeitada. Você tem que ter, no mínimo, no caso do homem, 65 anos, no caso das meninas, 62, com um tempo de contribuição que vai variar do serviço público para o serviço privado, mas que fica em torno de 15 anos de contribuição no mínimo. Sendo que com isso, você só vai garantir 60% da média dos seus salários. Tá entendendo? Com essa contribuição. Se você quiser chegar a 100%, você vai ter que, a cada um ano trabalhado, você vai ganhar mais 2% até chegar no valor de 100%, que aí vai demorar 35, 40 anos. Parece muito ruim, realmente, né? Ficou
mais difícil, digamos assim, se aposentar, mas em compensação, ou era isso, ou não era nada, né? Do jeito que estava, a gente ia acabar quebrando de vez e não ia ter aposentadoria para ninguém. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, por isso que a gente sempre fala aqui, o interessante é que a gente consiga fazer com que nosso dinheiro, trabalhe pra gente, entendeu? E a gente não dependa de outras coisas para se aposentar. Eu sempre brinco com os meus próximos, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tiro essa brincadeira, que eu digo que acho que o investimento mais perigoso de todos é você depender do INSS para sua aposentadoria. Por vários motivos. Primeiro porque eu particularmente eu não confio muito no nosso sistema previdenciário por causa dessas coisas que a gente acabou de falar. Eu não acredito que se eu passasse 30, 35 anos trabalhando, eu sinceramente não sei se ao final desse período todo se eu ia ter alguma aposentadoria. Exatamente por esses vários problemas. Segundo, se a gente consegue guardar nosso dinheirinho, a chance da gente conseguir uma renda bem mais alta do que o teto do INSS é muito alta. Então, assim, se você fizer seu planejamento financeiro com organização, se você fizer o autopagamento bem direitinho, você vai perceber, usando aquela calculadorazinha de juros compostos, você vai perceber que facilmente a gente consegue ultrapassar o teto do INSS sem ter que depender dessas coisas. Beleza? E aí, falando disso, a gente vai falar de um tema que é bem interessante, que é exatamente a previdência privada. A previdência privada, ela funciona, ela pode ser utilizada de várias formas, de várias maneiras, com várias estratégias. Mas, a grosso modo, ela é um investimento de longo prazo, né, de longuíssimo prazo, que a gente pode dizer assim. Estima-se que você investir na previdência privada menos de 8 anos não é interessante, por causa da questão tributária, que a gente vai ver já, tá certo? Ela é um investimento que ela não era tão atrativa, a gente vai falar isso já, mas que atualmente, se você conseguir fazer umas carteiras interessantes, ela pode ficar muito interessante, tá certo? Principalmente com a entrada dos fundos de ações na Previdência, que até pouco tempo a gente não tinha, né? Os fundos de ações, eles entraram na Previdência a partir de 2017, então isso deu uma alavancagem muito boa para a Previdência privada. Elas têm vários incentivos tributários, tá certo? Então isso favorece, como um investimento de longo prazo, esses incentivos tributários que a gente vai ver também em relação ao imposto de renda e etc., acaba que favorece ao você ter uma previdência privada, tá certo? Ela tem um objetivo, basicamente, né, o original dela era de complementar a renda exatamente da Previdência Social, já que pessoas que ganham acima do teto do INSS, ao se aposentar, poderia ter uma queda do nível de vida, poderia ter uma queda do padrão de vida, ou então as pessoas que não contribuíam de forma direta para o INSS, etc. e tal, é uma forma de ter uma segunda renda, ou então ter uma renda complementar. Tá certo? Ela pode funcionar para poupança dos filhos, para pagamentos de faculdade futura. Ela funciona como planejamento sucessório, porque a gente vai ver também que ela não entra, né, com a previdência privada, elas não entram no inventário. Então, assim, quando o titular vier a falecer, os herdeiros ou os que tiverem direito a receber a previdência, eles vão receber sem ter que cair dentro do inventário, porque quem já passou por inventário na família sabe que quando a família tem umas boas condições, o inventário é um processo muito, muito, muito caro. Tá certo? O tema hoje, pessoal, como era um pouco mais complexo, eu fiz um roteirozinho, por isso que eu tô aqui de vez em quando olhando, tá certo? Porque senão eu ia me perder. E aí o seguinte, o que a gente tem que saber também mais? Quando você faz uma previdência, a previdência lhe dá alguns benefícios, tá certo? Que tem que ser categorizados, tem que ser divididos. Basicamente, quais são os benefícios que a previdência lhe dá? Ela dá um benefício, você pode ter a cobertura de sobrevivência ou a cobertura de risco. Que diabo é isso? Né? Que às vezes o gerente pode falar essas coisas para vocês acabam sem entender nada. A cobertura de sobrevivência nada mais é do que a previdência privada propriamente dita. É aquele valorzinho que você vai receber ao final, que você pode tentar resgatar ele todo, ou pedir para receber como renda, ou tirar aos poucos, no final daquele plano, daquele prazo estipulado que você determinou que ia pagar por ela. E a cobertura de risco, normalmente toda previdência, ou quase todas, devem ter um seguro associado, um seguro de vida. E aí, através disso, você pode também receber pensão ou pecúlio por morte ou por invalidez.
E até é importante que a Previdência sempre tenha esse seguro, exatamente por isso, porque se você morrer, para você poder deixar exatamente o benefício que você pensou em fazer um patrimônio ou guardar para alguém, para o seu filho, para sua esposa e etc e tal. Porque tem algumas vezes que não tem a seguradora acoplada aos planos de previdência, então você tem que ficar ligado com isso, tá certo? E aí a gente vai fazer agora um comparativozinho entre a aposentadoriazinha pública e a privada, tá certo? Na aposentadoria pública, quando a gente vai se aposentar publicamente, por que é o problema é um pouco, o sistema é um pouco mais complicado? Porque quem banca a nossa aposentadoria pública é um tripé, né? Tanto o empregado, ele paga uma parte da contribuição dele, o próprio empregado, ele faz isso, o cara que está empregando ele, o empregador também e o governo. Então, é uma junção dessas três contribuições que faz o montante da Previdência. E mesmo assim, ela ainda sofre com problemas de pagamento, tá certo? Que sempre vai ser um problema que não vai se resolver agora. Não vai ser com essa reforma, nem vai ser com a daqui a que vai ter 5, 6 anos, isso aí sempre vai existir, tá certo? Na Previdência Pública, a gente tem basicamente 2 tipos de regime. Tem um regime geral, que é todas aquelas pessoas que pagam INSS e tal, tá dentro desse sistema, e tem aquelas previdências que tem regime próprio. Geralmente, quem faz algum tipo de concurso público, quem já trabalhou em algumas prefeituras, sabe que a prefeitura, ela geralmente, algumas delas têm o regime próprio. E aí, o sistema de capitalização de recursos dela é basicamente o da Previdência atual. As pessoas que estão dentro pagam para as que já pararam de se aposentar. Uma ou outra pode utilizar o sistema de capitalização, que era o que estava sendo proposto e acabou que não passou, tá certo? Mais um pouquinho aqui para a gente falar. Pronto, basicamente a diferença assim da pública e da privada é basicamente para a gente ver essas pequenas diferenças, né? Na pública você depende muito do gestor, né? Dos governantes para a gente poder receber, e na privada você consegue formar ela de maneira sozinha, tá certo? Nas previdências privadas existem basicamente 2 tipos que a gente tem que sempre observar. Existem as previdências que são chamadas as fechadas ou os fundos de pensão, tá certo? E tem a previdência chamada abertas, tá certo? As fechadas, geralmente, elas são de algumas empresas, de algumas empreiteiras. Por exemplo, quem trabalha na Petrobras, que é o caso do meu pai, tinha a Petros, que é um sistema de previdência próprio da Petrobras, que ela dava em benefício aos funcionários. Geralmente eles funcionam pagando uma parte do benefício ou dobrando o benefício que o próprio funcionário teria também direito a pagar, como uma forma de incentivo, de benefício mesmo. Geralmente essas pensões fechadas, né, de fundos de pensões, elas não têm fins lucrativos, então por não ter fins lucrativos, elas acabam ficando mais baratas. Quando tem taxa de administração, a taxa de administração muito baixa, tá certo? Que acaba que favorece o benefício, o rendimento do benefício no final. E como as empresas patrocinam uma parte desse custo, né? O custo da previdência fica barato e é uma vantagem você estar dentro desses fundos de previdência, desses fundos de pensão. O problema dos fundos de pensão, que a gente também já viu aí na televisão ultimamente, é porque esses fundos de pensões eram geridos por pessoas, né? E pessoas são corrompíveis. Então, alguns fundos de pensão tiveram vários problemas de corrupção e sofreram muito déficits ultimamente. O fundo da Petrobras sofreu um déficit grande, o fundo do Banco do Brasil. Então, o problema, às vezes, desses fundos de pensão, mais uma vez, quando você terceiriza a sua aposentadoria, o seu dinheiro na mão de pessoas não muito confiáveis, normalmente dá dor de cabeça, tá certo? Então, mais um cuidado que a gente deve ter. Às vezes não é porque a empresa é grande que a gente acha que está seguro e às vezes não está, tá certo? E existem os fundos abertos. Os fundos abertos são aqueles fundos que a gente conhece por aí, que qualquer pessoa pode aderir, né? A previdência privada, a adesão, ela tem que ser voluntária, você tem que ter interesse em possuir uma previdência para complementar sua renda, para fazer algum objetivo futuro, uma poupança para o filho, como a gente falou. São oferecidas por qualquer tipo de instituição financeira, pode ser uma corretora, pode ser um banco, pode ser uma distribuidora de produtos mobiliários, de valores mobiliários, tá certo? E basicamente existem 2 tipos na Previdência Aberta, que aí vocês vão começar a entender, vão começar a se situar agora, que é qual? Que é o Plano Gerador de Vida Livre, e o Vida de Benefício Livre e o Vida Gerador de Benefício Livre, que são os famosos PGBL
e o VGBL. Então, o PGBL e o VGBL são os dois tipos de previdência considerada aberta, que é exatamente essa que qualquer pessoa pode adquirir mediante banco, corretor ou qualquer outro tipo de coisa, tá certo? Os dois, eles são regidos pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros, tá certo? Os dois são regidos por ela, exatamente por isso que as previdências, em alguns momentos, elas são consideradas mais seguros do que investimentos, principalmente o VGBL, tá certo? A gente vai ver bem direitinho já já. E é isso, o PGBL ele é considerado, ele é classificado pela SUSEP como realmente previdência complementar, e o VGBL ele é mais encarado como seguro, porque ele é utilizado muito para planejamento sucessório. Por quê? Porque o VGBL, você, como eu falei, quando você tem um plano de previdência que você vem a falecer, o titular vem a falecer, ele não entra no inventário. E o VGBL tem uma vantagem, que a gente vai ver bem direitinho, que o imposto dele, o imposto de renda, ele só é inserido em cima do rendimento e não em cima do valor total. Já no PGBL, quando você faz um PGBL, você vai pagar imposto dentro do valor que você próprio depositou, mais do rendimento. Entendeu? Então, assim, é uma carga tributária um pouquinho maior, tá certo? E a outra coisa que a gente tem que ver também dos planos de PGBL e VGBL são os custos. Todo plano de previdência ele vai ter, geralmente tem uma taxa de administração e uma taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento ela pode ser cobrada tanto na entrada de recurso, como na saída de recurso, como em portabilidades, entendeu? E a taxa de administração é aquela que a gente conhece da maioria dos fundos de investimento, que eles cobram um valor exatamente para o gestor poder gerir aquele dinheiro de uma maneira mais confiável, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais rentável. Entendeu? Então, até pouco tempo atrás, a maioria das previdências eram colocadas em fundos de renda fixa, e principalmente fundos de renda fixa de liquidez mais ou menos que imediata. Então, como a gente já viu, dinheiro rápido é dinheiro barato. Se é dinheiro rápido e dinheiro fácil, é dinheiro rápido, é dinheiro barato. Então, você já viu, a maioria das previdências eram muito ruins por isso, porque eram colocadas em fundos de renda fixa, com taxas de administrações altas e com taxas de carregamento geralmente altas. Então acabava que não ficava muito vantajoso você ter uma previdência privada. Mas como a gente também falou, a previdência ela acaba que fica vantajosa exatamente pelos vários incentivos tributários que está acoplado a esse produto. Tá certo? Mas esses incentivos você tem que saber utilizar, porque dependendo da forma que você não utilize de maneira correta, você acaba perdendo dinheiro. Então, como eu falei, geralmente não, a previdência privada tem que ser encarada sempre como longo prazo, tá certo? Porque quanto mais tempo o dinheiro ficar, menor é a sua taxa de imposto. A gente vai ver se você optar, principalmente se você optar pela taxa regressiva do imposto de renda, tá certo? A previdência, diferentemente dos outros fundos de investimento, não tem o come cotas. Quem já investiu, quem já fez algum fundo de investimento, ou um fundo multimercado, ou um fundo de renda fixa, ou um fundo cambial, ou qualquer outro tipo de fundo, tirando os de ações, né, que não existe isso, existe o chamado come cotas. O que é o come cotas? O come cotas, na verdade, é um adiantamento do pagamento do imposto de renda, só que em forma de cotas. Né? O cara faz o cálculo do imposto de renda e você não paga em dinheiro, digamos assim, você paga em cotas que você tem daquele fundo. Geralmente a cobrança é semestral, são 2 cobranças no ano, uma no mês de maio e uma no mês de novembro. Quem tem fundo que tem as cotas que é observador, percebe que sempre em maio e novembro você diminui aquelas suas cotazinhas de investimento, entendeu? Quer dizer, como o seu percentual de cotas ele acaba diminuindo para pagamento desse imposto antecipado. Isso dentro de um fundo às vezes é muito ruim. Por quê? Porque você está deixando de ganhar mais dinheiro em cima daquilo. No fundo de previdência não existe come cotas. Então, um dos incentivos tributários que as previdências têm já é esse que a gente vai ver agora, que é exatamente a ausência de ter o come cotas. Então, ao não ter o come cotas, o dinheiro fica, o montante fica por mais tempo, gerando juros sobre juros, e você acaba tendo uma rentabilidade maior no final, tá certo? Outra coisa extremamente importante é escolher a tabela de tributação. Na previdência privada você tem que escolher 2 tributações, ou você escolhe a regressiva ou você escolhe a progressiva. Quando você escolhe a regressiva, ela é imutável, você não pode migrar para a tabela progressiva. Se você começar na progressiva, você depois pode mudar para regressiva, tá certo? Então assim, se você tem uma taxa, escolher uma tributação progressiva,
progressiva, você pode voltar para regressiva, ou ao contrário, não pode. Como é que é isso, Paulo? Basicamente é o seguinte, na progressiva é igual um salário que você ganha. Quanto mais você for resgatar, né, se você, quando for chegar no final, se você escolher em tirar em pequenas parcelas, ou se você resolver tirar o montante total, quanto maior o valor que você tirar, mais vai ter imposto. O imposto vai variar desde a categoria de isento, né, que é abaixo de 1.900 uns quebradinhos, você não paga imposto, até a taxa máxima do imposto de renda de pessoa física, que todo mundo sabe, que é de 27,5%. Então, na progressiva, o imposto vai aumentando de acordo com os saques. Tá certo? Na regressiva, não. A regressiva, você vai ter a maior taxa de imposto de qualquer tipo de fundo de investimento que existe, mas em contrapartida também você vai chegar na menor taxa de imposto de renda possível. Como assim, Paulo? A maior taxa de incidência de imposto na regressiva é de 35%. É por isso que a previdência privada ela tem que ser encarada como um investimento de longo prazo. E a taxa da tabela regressiva, ela meio que lhe obriga a isso. Por quê? Nos 2 primeiros anos de uma previdência privada, se você retirar o dinheiro até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. E esse valor, ele diminui 5% a cada 2 anos. Então, por exemplo, eu botei o dinheiro hoje. Se eu tirar até 2 anos, eu vou pagar 35% de imposto de renda. Entre 2 e 4 anos, já vai cair para 30%. Entre 4 e 6 anos já cai para 25%, de 6 a 8 anos ele já vai cair para 15%, e a partir de 10 anos você vai pagar 10%. Então, você paga o maior valor, que é de 35%, mas vai pagar o menor valor a partir de 10 anos, que é de 10%, tá certo? Se você observar, quase todos os investimentos que você tiver, seja em ações, seja nos fundos multimercados, você na taxa regressiva, na menor taxa, você vai pagar sempre 15% de imposto de renda. Na previdência privada, a partir de 10 anos, você só vai pagar 10%. Então, isso é um incentivo tributário muito bom, desde que você consiga ficar até o final. Tá certo? E lembrando, se você estiver na progressiva, você pode mudar para regressiva, mas se você estiver na regressiva, você não pode voltar para progressiva, tá certo? Então, se o seu interesse for longo prazo, não tenha dúvida nenhuma, vá para a tabela regressiva, tá certo? Se o seu objetivo realmente for fazer sua aposentadoria. A outra grande vantagem do incentivo tributário, principalmente para quem faz o PGBL, qual é? O PGBL, a Previdência PGBL, ela funciona como a gente chama de dimorfismo do nosso imposto de renda. O que diabo é isso? É eu ter a possibilidade de abater até 12% da minha renda bruta, certo? Que é de pagar imposto para abater no meu imposto de renda. Então, por exemplo, se eu tiver um rendimento anual de 100 mil reais, eu posso carregar minha previdência privada até o valor de 12 mil, e esses 12 mil eu vou conseguir abater no meu imposto de renda. Então acabo que eu retorno esse dinheiro para mim, ao invés de pagar para o governo. Não é uma isenção de imposto, porque na verdade você só está atrasando esse pagamento desse imposto, mas naquele momento, pensando na previdência a longo prazo, pode ser um benefício fiscal bem interessante para o seu imposto de renda. Caso você ganhe muito mais do que esses 12% e você queira investir mais em previdência, aí o que eu lhe aconselho? Você faça um PGBL para os 12%, atingiu esse teto, aí você faz um VGBL para o restante. Por quê? Porque se você fizer tudo, se você fizer desde o início, você fizer um VGBL, não vai valer muito a pena, porque você vai perder esse dimorfismo. E se você botar tudo no PGBL, você vai pagar mais imposto do que necessitaria pagar. Por quê? Porque no PGBL você vai pagar em cima do montante, mais em cima do que ganhar. Já no VGBL você só vai pagar em cima do que ganhar. Então, caso você queira realmente ter mais do que 2 previdências, sempre trabalhar com isso. O PGBL, a grosso modo, serve para aquelas pessoas que fazem a declaração de imposto de renda completa. Quem faz a declaração completa do imposto de renda deve fazer um PGBL. Por quê? Porque você vai ter de onde tributar, de onde deduzir imposto. Então, esse benefício dos 12%, ele só vai ser para o PGBL, e principalmente para as pessoas que declaram a declaração completa. Quem faz aquela declaraçãozinha simples, não vale a pena fazer o PGBL. Aí é melhor fazer o VGBL, porque senão você vai pagar imposto 2 vezes sem nenhuma necessidade. Então é outra dica que eu dou. Faz a declaração completa, tem custos, tem filhos, tem dependente, tem custos com faculdade, tem empregada doméstica com carteira assinada e etc e tal, que tudo isso gera desconto, gera despesa para você. Então você vai para a declaração completa,
faça um PGBL. Se você não tem nenhum tipo de despesa, não tem nenhum tipo de custo, não faz a declaração simples, então para você o mais indicado seria fazer um VGBL, tá certo? Que é uma das dúvidas que as pessoas têm muito. Todo plano de previdência, ele tem basicamente, eles são compostos de duas fases, certo? É a fase de acumulação, né, que é aquela fase que você está só capitalizando, só jogando dinheiro lá dentro, jogando dinheiro lá dentro para poder render. E tem a fase do usufruto. A fase do usufruto é exatamente quando você entra numa previdência, você tem que dizer a época que você vai sair. Tá certo? Você tem que, isso é um prazo que é determinado. Então, quando terminar aquele prazo do carregamento, quando chegar no final, você tem duas opções. Ou você continua indefinidamente nesse processo de botar dinheiro lá dentro e você mesmo ficar dominante do seu dinheiro, que é o que eu aconselho, ou você vai contratar algum tipo de renda no final. E existem milhões de rendas, é bem complexa essa parte, que aí eu nem aconselho fazer, porque eu acho muito mais interessante você pegar no final o montante do dinheiro e usufruir da melhor forma que você quiser, inclusive reinvestir nesse capital em outras coisas mais interessantes, do que você pagar uma seguradora para fazer isso, que você nem vai conseguir tirar a rentabilidade máxima daquele dinheiro que você mesmo pagou durante aquele tempo todo. Tá certo? Então, tem que saber exatamente essas duas coisinhas. Na parte de usufruto, você sempre vai ter que escolher entre resgatar todo aquele valor acumulado ou em algum plano gerador de renda, tá certo? Que aí vai ter renda vitalícia, vai ter renda mensal por prazo determinado, vai ter a renda vitalícia que você pode deixar para os filhos caso você morra, e aí tem vários e vários casos e vários tipos dessa renda. Mas aqui eu aconselho, aqui eu faria no meu caso, saque no final, fique responsável você mesmo pelo seu dinheiro, e aí com esse montante total você consegue aplicar em outras coisas, fazer outros tipos de investimento. Beleza? Outra coisa que sempre surge muita dúvida é quem seriam os beneficiários da minha previdência privada. O mais engraçado que possa parecer, na previdência privada é uma outra que pode ser uma vantagem, né, e pode ser uma desvantagem. Não necessariamente precisa ser seu filho, sua esposa e tudo mais. Qualquer pessoa pode ser beneficiário de uma previdência privada. Pode ser um sobrinho, pode ser um amigo, pode ser qualquer coisa. O ideal, né, ao que a SUSEP, o que as pessoas sempre orientam, é que você tente deixar sempre próximo de pessoas próximas a você. Mas não necessariamente precisa ser pessoas que sejam muito próximas a você, tá certo? É outra vantagem dos planos previdenciários, é isso, é em relação aos beneficiários. Você pode fazer pode ter qualquer tipo de beneficiário, tá certo? Outra coisa bem interessante e um pouquinho complicada é em relação à tributação do plano previdenciário quando você vai precisar resgatar o dinheiro, tá certo? Eu não sei se alguém aqui já chegou nesse momento ou se já fez alguma contratação que precisou disso daí, mas uma coisa interessante de você saber é o seguinte: existem duas formas de tributar, que é chamada PEPs, tá certo? Que eu vou já dizer o que é, e o PMP. O sistema, a tributação PEPs, que é PEPS, é o seguinte: é o primeiro que entra, é também o primeiro que sai. Que diabo é isso? O primeiro dinheiro que você colocou na Previdência vai ser também o primeiro que vai sair. Por quê? Porque principalmente quando você escolhe uma tabela regressiva do imposto de renda, o que acontece? Você começou a colocar seu dinheirinho na Previdência fazendo de conta que você guardou dinheiro durante 20 anos, certo? Então, durante 20 anos, você guardou o dinheiro da Previdência. Então, aí você resolveu agora começar a usufruir desse dinheiro. Você vai começar a sacar. Então, o primeiro dinheiro que entrou vai ser o primeiro que sai. Por quê? Porque aí você é tributado menos. Porque o primeiro dinheiro que entrou já tem o quê? Já tem mais de 10 anos que ele está lá dentro. Então, você só vai pagar 10% de imposto de renda. Se fosse sair no dinheiro que acabou de entrar, por exemplo, você pagou 20 anos de Previdência, no 21º ano você começou a sacar. Então, o dinheiro do 20º ano, você concorda que se você sacar no 21º, só vai ter um ano que vai estar lá dentro. Então, se ele voltar lá há um ano, você ia pagar quanto de imposto? 35%. Tá certo? É outra pegadinha da Previdência que ninguém fala. É exatamente quando você precisar resgatar, existe essa modalidade, essas duas modalidades, que é o PEPS e o PMP. O PMP ele faz o quê? Ele faz um prazo médio ponderado. Ele vai pegar o prazo que você colocou dinheiro e a quantidade daquele dinheiro e vai calcular o imposto. Então, às vezes, você acaba pagando muito mais imposto. Por quê? Normalmente, né, acontece como? Você começa fazendo sua previdência privada pagando, sei lá, vamos dizer, R$300, R$400,
certo? Só que aí, com o tempo você vai conseguindo aumentar esse valor. Você vai pagando R$600, você vai pagando R$800, R$1.000, sei lá, chegar a R$1.500. Esse valor de R$1.500 vai ser o quê? Vai ser um dos últimos depósitos, um dos últimos aportes. Então, da mesma forma do primeiro exemplo. Como é o último aporte, você vai ter que pagar um imposto muito maior em cima do primeiro desse aporte. Então, por isso que existe também essa outra modalidade, que é o prazo médio ponderado. Ele faz uma conta, né, uma média ponderada, para você determinar quanto de imposto você vai pagar. Então, a tributação no resgate também é bem interessante você saber. Existem basicamente essas duas opções. A PEPS, geralmente, ela é utilizada quando você vai sacar o dinheiro todinho, tá certo? Na opção que você vai sacar, que você não vai contratar renda. Então, quando você não vai contratar renda, você vai usar exatamente o formato de PEPS. Quando você contrata uma renda, aí vai entrar o PMP, que é o prazo médio ponderado. Então, nas duas modalidades, se você não tiver cuidado, você pode pagar mais imposto do que necessita, tá certo? Então, outro cuidado que você tem que ter ao fechar seu plano previdenciário, tá certo? E após a morte, Paulo, como é que acontece? Você disse que não vai para o inventário, que não sei o que mais lá, mas é só isso, é tudo tranquilinho? Não. Não é tão tranquilo também como parece. Você também tem que ter muito cuidado no ato da contratação. Quando você morrer, né, se você for titular, tá certo? O dependente ele vai receber o dinheiro se você tiver feito as coberturas corretas na contratação. Então, quando você contratar, você tem que ter se preocupado se você fez a cobertura de risco. O que é a cobertura de risco? A cobertura de risco é exatamente o seguro. Você tem que saber se tinha uma seguradora também por trás do seu plano previdenciário. Se não tiver a cobertura de risco, se a sua previdência não tiver a cobertura de risco, o dinheiro que você aplicou vai todinho pro beleléu. Tá certo? Outra coisa que você tem que saber é o seguinte: em que fase o titular morreu? Se foi na fase de acumulação ou se foi na fase de usufruto. Se foi na fase de acumulação, certo? E tiver com o seguro ok, os beneficiários vão receber o dinheiro sem problema nenhum, tá certo? Sem problemas. Agora, se estiver na fase de usufruto, ele só vai receber se o beneficiário tiver contratado, se ele tiver contratado resgatado, beleza, também vai receber normal. Agora, se ele contratou uma renda, que aí depende da seguradora para fazer isso para ele, os beneficiários só vão ter direito se ele tiver colocado com a reversibilidade na causa para os beneficiários. Se não tiver a reversibilidade, o dinheiro também vai para o beleléu, tá certo? Então, pessoal, tome muito cuidado quando vocês forem fechar um plano de previdência. Se o objetivo for também deixar para o filho, deixar como herança, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque pode ser que na hora que realmente as pessoas precisam, esse dinheiro não esteja lá, tá certo? Tome muito cuidado com isso. No geral, o certo seria você não precisar pagar o inventário, né? O dinheiro seria entrado direto quando você morre. Você pagaria só o imposto de renda. E você também não teria que pagar o ITCMD, né? Que é o imposto de transmissão da causa mortes e de danos, tá certo? Só que no nosso querido Ceará, né, a gente tem que pagar o impostozinho, viu, do ITCMD. Em alguns estados, se você entrar na justiça, o VGBL, você não é para pagar de jeito nenhum, e no PGBL, alguns estados cobram, mas se você entrar judicialmente, você não precisa pagar. Aqui no Cearazinho, você vai pagar independente do PGBL, independente do VGBL, você vai pagar 8% de imposto de transmissão de causa-mortes, tá certo? Infelizmente. É outra coisa que tem que ser colocada em pauta, também saber que vai ter esse impostozinho no final para ser pago pelo seu filho ou pela sua mulher e etc e tal. Beleza? Outra coisa bem interessante, principalmente para quem tem os planos antigos, é a chamada portabilidade. Paulo, eu posso mudar de plano previdenciário de um para outro? Pode, e se seu plano for antigo, deve. Por quê? Como eu comecei falando, as previdências privadas, normalmente, elas não eram bem vistas, não eram bem quistas. Exatamente por quê? Porque eram investimentos de renda fixa, que a gente já sabe, a gente já aprendeu, que normalmente, investimento, principalmente na época dessa de juros baixos, não tem uma rentabilidade boa. Elas cobram taxa de administração, e geralmente não são taxas de administrações muito baixas, e cobram, na maioria das vezes, taxa de carregamento, tanto na entrada como na saída do dinheiro, e às vezes cobravam até na portabilidade,
tá certo? Então, com todos esses problemas, a Previdência era mal vista, não era vista como boa escolha, não era vista como um investimento, tá certo? Porém, como eu comentei há pouco, a partir de 2017, os fundos de ações puderam entrar no mercado previdenciário. E aí foi o salto que a Previdência deu. E foi a partir daí que eu resolvi fazer a minha, tá certo? Porque até então não tinha. Teve até uma colega, a Nádia, que perguntou, então Previdência não é viável? Pois é, você tem que estudar caso a caso, tá certo? Eu, particularmente, não vou mentir, eu sofri minha Previdência tem pouco mais de 1 ano, 2 anos, foi exatamente quando os fundos de ações entraram no mercado previdenciário, tá entendendo? Os fundos de ações, eles conseguem entrar até com 70% do valor total na Previdência, que aí já fica um fundo bem interessante. Quem escutou umas 2 lives atrás, ouviu dizendo isso, que na Previdência privada você tem que ser agressivo, não seja conservador em Previdência. Você tem que ser extremamente agressivo, exatamente por quê? Porque é algo para longo prazo e é algo para sua aposentadoria. Então nunca esqueça, o caminho mais curto do enriquecimento, da construção de patrimônio, da construção de capital é o longo prazo. Então, se você está considerando um investimento que é caracteristicamente de longo prazo, seja agressivo nesse investimento, tá certo? Inclusive já existe até um fundo previdenciário que é 100% de ações, que é o chamado RIX Capital. Vou até fazer uma propaganda aqui, não sei nem se eu posso, mas é porque só existe ele, 100% de ações, e que é um fundo bem interessante, entendeu? Para a Previdência. Existem vários outros muito bons, eu tenho vários outros que não é esse, inclusive eu nem tenho o RIX ainda, mas só para vocês saberem, os fundos de ações entraram bem em 2017, a taxa de administração fica um pouquinho mais alta e alguns cobram performance, mas mesmo assim o ganho final compensa essas taxazinhas que eles vão lhe cobrar um pouco a mais, tá certo? Por quê? Porque a rentabilidade deles acaba sendo realmente muito, muito, muito maior. Tá bom? E aí na portabilidade você tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tem uma Previdência Brasilprev, que eu nem vou dizer aqui que é uma fuleiragem, né? Mas enfim, faz que você tenha uma Brasilprev e quer mudar para o RIX. Quais são as vantagens? Você não precisa pagar imposto de renda, independente do tempo, porque não é considerado saque quando você faz a portabilidade. Tipo, se você tiver só há 2 anos lá com o seu dinheiro, se você pedir para mudar para um outro fundo, você não vai precisar pagar 35% de imposto de renda, então você não paga imposto de renda, tá certo? Você não paga, na maioria das vezes nas portabilidades, você não precisa pagar as taxas de portabilidade, etc e tal, porque os fundos já fazem esses benefícios exatamente para poder atrair clientes, para poder estimular essa troca, tá certo? As margens de imposto de renda não mudam, tá certo? Ficam a mesma. Se você tiver, por exemplo, se você tiver na tabela regressiva, como eu falei, você não vai poder mudar para progressiva, mas se você tiver no modelo progressivo e quiser mudar por regressivo, você pode, tá certo? A mudança, ela só acontece do progressivo para o regressivo. Do regressivo para o progressivo não pode. Então, ou você já é regressivo, ou você é progressivo e vem para o regressivo. A dica, como eu já falei, se você vai ficar mais de 10 anos, não tem nem dúvida, nem pense, vá para a taxa regressiva. Por quê? Porque a partir de 10 anos você vai ser atingido na menor taxa de imposto de renda que existe em qualquer investimento, que é 10%, tirando os nossos conhecidos da renda fixa, né, LCI, LCA, etc., que não pagam imposto. Tirando aquele triozinho lá que é bem restrito, todos os outros tipos de investimento você vai pagar imposto em torno de 15%. Na Previdência você vai cair para 10%, tá certo? Outra coisa que você tem que saber, quando você está num plano aberto, né, de Previdência, que normalmente é o que as pessoas normais têm, né, se não forem empregados de uma Petrobras, do Banco do Brasil e etc., que tem os fundos de pensão, a mudança tem que ser de VGBL para VGBL e de PGBL para PGBL, tá certo? Você não pode sair de um VGBL para ir para um PGBL e fazer a salada de frutas, tá bom? Outra coisa, você só pode fazer a portabilidade se você estiver ainda na fase de acumulação. Lembra que a Previdência tem 2 fases. A fase de acumulação, que é a fase que a gente está juntando capital, que a gente está fazendo os aportes, que a gente está sofrendo o ciclo vicioso dos juros compostos a nosso favor, tá certo? Se você já estiver na fase de usufruto, que é a fase que você já está em benefício, ou porque você já sacou, ou porque você está sacando, ou porque você contratou algum plano de renda, aí nessa fase, infelizmente, você não tem como fazer a portabilidade.
portabilidade, tá certo? O prazo das previdências abertas para você fazer a portabilidade é de 60 dias. Então, faz de conta que você fez a Brasilprev há 2 meses. Então, já pode migrar para uma que preste, tá certo, pessoal? Porque ninguém merece ficar na Brasilprev, tá bom? E a outra coisinha que é bem interessante e é bem complexo. Existe também um negócio chamado tábuas de mortalidade atuariais. O que diabo é isso? Que diabo é essas tábuas de morte atuariais? É o seguinte, os cálculos da Previdência, principalmente para quem contrata renda, isso aqui é uma desgraça. Quando você contrata renda, o cálculo do benefício que a seguradora vai fazer para você, você vai ver que é muito inferior ao que você imaginou que iria ganhar. É por isso que eu digo, quando você fizer uma previdência, chegou no final, tire o dinheiro todinho, coloque num fundo de ação, compre ação, coloque onde você quiser, menos contratar renda deles. Por quê? Porque você vai acabar ganhando bem menos do que era para ganhar. E se você ainda for submetido a essas tabelas de atuariais, de morte atuarial, você vai ver que você vai perder mais ainda, porque eles vão fazer conta de acordo com a expectativa de vida, de acordo com o tempo de pagamento, tem um monte de continha que acaba que você se prejudica. Se sua previdência for antes de 2010, tá certo? Antes de 2010 tinha umas tabelas atuariais que eram bem interessantes, que acabavam ficando vantajosas. O problema é que você não consegue fazer portabilidade nelas, porque você acaba perdendo. E aí às vezes você está numa previdência fuleiragem, só por causa desse benefício das tábuas atuariais de mortalidade que eram melhores do que as atuais. Então, se você tem uma previdência abaixo de 2010, você tem que botar na ponta do lápis para ver se vale mais a pena entrar na nova tábua atuarial para ter um rendimento maior, ou se mesmo tendo um rendimento menor, mas com os benefícios dessas tábuas, se não vai valer a pena. Isso se você for contratar renda, porque se você for tirar o dinheiro, aí não tem dúvida, migre, que é muito melhor, porque você vai ter coisas muito melhores para ganhar dinheiro na previdência do que ficar nas antigas, tá certo? O que mais que eu queria falar para vocês? E pro final é o seguinte, eu vou já falar um pouquinho mais de PGBL e VGBL, porque eu sei que as pessoas gostam, mas a outra coisa que é bem interessante na previdência privada é o seguinte, como a gente falou, as previdências privadas, assim como os seguros, eles são usados para você fazer a sucessão, fazer o plano sucessório, digamos assim, o projeto sucessório. O interessante, é como eu também já comentei isso com vocês, se vocês tiverem como fazer, façam os dois. Tanto faça previdência, como faça um seguro, pensando em sucessão. Isso principalmente para famílias que eventualmente vão deixar muito dinheiro para os descendentes. Por quê? Porque quando é uma família rica, tá certo? Uma família que tem muito patrimônio, etc e tal, quem já sofreu o inventário, como eu falei, na família, sabe que é caro. Inventário, se você tiver coisas para deixar, é como meu pai diz, meu pai só vai me deixar educação, eu sou filho único, meu filho de dívida não deixo, mas também dinheiro não vou deixar. No meu caso eu nem me preocupo com esse negócio, mas para quem tem dinheiro mesmo, quem é rico de berço, como a gente diz, é importante se preocupar com isso. E aí você pode fazer isso tanto através de uma previdência ou através de um seguro de vida. O seguro de vida ele é mais vantajoso. Por quê? Porque ele também não entra no inventário, obviamente, seguro de vida. Se você fez o seguro de vida, você morrendo, os seus beneficiários já vão receber esse dinheiro diretamente. Não paga imposto de renda e não paga o ITCMD. Então, você fazendo um seguro de vida para a sua família, pensando no inventário, é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Porque se Deus e você morre, mesmo que você tenha metade do Ceará, a galera não vai conseguir mexer nesse dinheiro. Vai ter que pedir à justiça para poder liberar um bem, para poder vender, para poder pagar o inventário. Rapaz, é uma chateação que só. E se você quiser, você também consegue fazer isso via previdência privada. Aí geralmente você faz via VGBL. Por quê? Porque você vai pagar imposto em cima do que vai render. Tá certo? E aí você vai aplicar basicamente o custo do inventário. Quem trabalha, eu gosto, como eu tenho contato com os meninos da minha assessoria, a gente vê muito esses exemplos. Às vezes as pessoas vão lá para calcular exatamente quanto precisa para deixar para o inventário. Essas são umas bizarrices, né? Coisa de quem tem dinheiro mesmo. O cara chega lá e diz, não, eu quero fazer um seguro, porque quando eu morrer eu sei que a negada não vai ter dinheiro para pagar o inventário e vão ficar aí sem nada e eu tendo um monte de coisa. Entendeu? Então assim, se você puder fazer os dois, faça a previdência e faça o seguro pensando em sucessão. Se você puder fazer só um, faça o seguro, por questões óbvias. Uma pessoa normal, agora vamos dizer que gente normais como a gente, se a gente está fazendo uma previdência privada para um menino, para um filho, para pagar uma faculdade, etc e tal,
O normal é que esse valor não seja absurdamente alto, né? A gente vai fazer ali uma contribuiçãozinha, digamos, tranquila. E aí, o que acontece? Se você faz a previdência pensando na sucessão dele, mas se Deus o livre, você morre com 6 meses. Façamos de conta que tu estava lá botando R$1.000 pro teu menino, e aí, com 6 meses, tinha o quê? 6 mil mais o que rendeu. Mesmo no fundo de ação, não vai ser milagroso, né? E aí, o que acontece? Nada. Então, quando você faz um seguro de vida, se você fizer o seguro de vida hoje e Deus lhe morrer amanhã, o cidadão vai ganhar o valor daquele seguro, entendeu? Um seguro de 500 mil, de 1 milhão e assim por diante. Então, o seguro de vida para a sucessão, para os normais, ele é bem mais interessante do que a previdência. Porém, se você faz a previdência pensando no dimorfismo do seu imposto de renda para você poder descontar o imposto de renda, se você faz a previdência privada porque você não consegue poupar dinheiro de maneira, digamos, através do autopagamento, de maneira contínua, de maneira sua, e aí você tem que se obrigar a ter que pagar um boleto, né, às vezes em débito em conta para ter uma previdência privada e etc e tal, então você tem que se preocupar com essas coisinhas, entendeu? Então assim, previdência privada, pessoal, é agressiva. Eu tô vendo aí o Francisco falando que tem uma Brasil Prev. Francisco, dá pra se salvar, viu? Não se preocupe não, dá pra melhorar muito isso daí, tá certo? Mas realmente é porque se você for olhar o rendimento da sua Brasil Prev hoje mesmo, pode ir lá com o seu gerente do banco, você vai ver que você tá perdendo dinheiro, porque a Brasil Prev, pelo menos até há pouco tempo atrás, tinha taxas altas. E outra coisa, é banco, e a gente já falou, não tem como um banco suprir o que uma corretora, o que uma instituição financeira de plataforma aberta ela lhe dá. Tá certo? Infelizmente o banco, ele trabalha com um negócio chamado spread bancário, entendeu? Quer dizer que é o quê? Que é a variação de juros que ele quer ganhar, entendeu? Então não vale a pena. A previdência privada, como eu falei, até pouquíssimo tempo atrás era algo que não valia a pena de jeito nenhum, a não ser que fosse realmente para você dimorfizar o seu imposto de renda, para você abater alguma coisa. Tanto é que eu não tinha. A minha previdência privada ela tem exatamente 2 anos, quando os fundos de ações entraram no mercado previdenciário, foi que eu fiz, e coincidentemente eu tive minha filha. Então a minha previdência não é para mim, a minha previdência é para Sara, entendeu? Eu faço minha previdência com o objetivo de no futuro eu conseguir pagar a faculdade dela à vista, se eventualmente ela vier fazer uma faculdade curricular, vier seguir uma carreira normal como os pais. Eu tenho um sonho que ela não faça essa besteira. Eu tenho um sonho que ela não siga uma carreira regular, tá certo? Eu preferia que ela fizesse uma outra coisa, mas se ela fizer seguir uma carreira regular no direito, na medicina, na engenharia, em qualquer coisa que seja, eu faço essa previdência exatamente para poder ter a opção de eu pagar a faculdade dela à vista, entendeu? Ah, Paulo, tu é doido? Tu tá fazendo a previdência pensando Por quê? Muito simples. Hoje eu tenho 38 anos, a Sara tem 2. Quando a Sara entrar na faculdade, digamos de conta que ela entra com 18 anos. Então ela vai entrar na faculdade com 16 anos. Né? Daqui a 16 anos, eu vou estar com 54. Com 54 anos, eu já estou querendo pisar no freio, principalmente se essas maluquices que eu faço estiver dando tudo certo. Então, com 54 anos, eu não vou estar acelerando, eu vou estar freando. E aí a criatura inventa de fazer medicina. E inventa de fazer medicina numa particular. Eu vou pagar 8 mil pau de prestação com 54 anos durante no mínimo 6 anos? Vou nada. Então o que eu faço? Já prevendo essa eventualidade, eu já estou fazendo a previdência hoje para isso. Então minha previdência privada é extremamente agressiva e para montar, ela é calculada baseada no montante de uma faculdade de medicina à vista, considerando a inflação do período. É exatamente isso que eu faço. E a previdência do segundo menino, que ainda nem nasceu, eu faço um truster no exterior, que é como se fosse uma previdência mais fora, tá certo? É fora do país. Aí é dolarizado, que aí eu diminuo o risco Brasil, eu protejo o meu capital em moeda estrangeira, que né, vira aí, né, o que aconteceu, a gente não sabe, né, o que vai acontecer amanhã. Não tem mais lei, infelizmente, o país assim é meio conturbado. E aí eu não sei como é que vai ser. Então, tudo que eu posso fazer também para proteger o capital em dólar, eu também já faço, tá certo? Ah, porque tu quer ser emitido a fresco? Não, eu só tô querendo me proteger mesmo, entendeu? Então, assim, não é muita coisa, mas o pouco que sobra, eu já tento também diversificar no mercado externo, pensando na insegurança que, infelizmente, a América do Sul como um todo tem, tá certo? Então, pessoal, para recapitular,
os pontos principais da previdência privada. Previdência privada, você não deve encará-la como investimento. Você deve encará-la como plano sucessório, como um dimorfismo do seu imposto de renda, tá certo? Como uma poupança forçada se você não consegue fazê-la, tá certo? De maneira normal, de maneira correta, tá certo? Segundo, basicamente existem dois tipos, a PGBL e a VGBL. A PGBL, basicamente, para as pessoas que fazem a declaração completa do seu imposto de renda, porque você tem a opção de abater 12% da sua renda tributável com ela, tá certo? VGBL faz para quem faz a declaração simples do imposto de renda, tá certo? Na PGBL, o imposto de renda vai ser descontado em cima do montante total, do valor aplicado, mais do rendimento. Na VGBL, ele é só descontado em cima do seu rendimento, porém, você não tem o benefício de usar no seu imposto de renda. Existem duas tabelas de tributação, a progressiva e a regressiva. A progressiva, ela vai aumentando de acordo com seus aportes, suas retiradas. Varia de isento até 27,5% do imposto de renda pessoa física, que a gente conhece, tá certo? Na regressiva, ela começa com a maior taxa de imposto que existe, que é de 35%, mas termina com a menor taxa que existe, que é de 10%. Então, até 2 anos você vai pagar 35% de imposto de renda, a partir de 10 anos você não vai pagar, você vai pagar 10%, tá certo? Lembrando, previdência privada, ela acaba sendo como planejamento sucessório. Por quê? Porque ela não vai para o inventário. Então, se você estiver pensando num investimento que seu filho, Deus o livre, Deus o livre não, né? Porque se você morrer, ele vai ter que receber. Ele vai receber e você não quer que ele tenha estresse com seu inventário antes dele receber alguma coisa, o dinheiro da previdência privada serve para isso. Mas para planejamento sucessório, se você não tem muita grana, se você é uma pessoa normal como a gente, faça as duas coisas se você puder. Faça o seguro de vida e faça a previdência. Se puder fazer só um, Paulo, seguro de vida, tá certo? Pensando em sucessão, não faça previdência para esse objetivo sozinho, a não ser que você tenha muito dinheiro e você bote na ponta do lápis que saia mais barato fazer uma poupança do que fazer um seguro, porque as pessoas que têm muita grana, nesses casos de sucessão, eles fazem geralmente aquele seguro de vida reembolsável, geralmente da Prudential, que aí você paga uma apólice toda em vida, né? Você paga a apólice toda em 10 anos, então tipo, você com 30 anos, você paga a apólice com 10, com 40 anos, sua apólice de seguro de vida tá paga na sua carteira. Já pensou que coisa? Parece uma coisa macabra, né? O seguro de vida tá ali dentro da tua gaveta. Mas e aí se você achar que não vai morrer tão cedo e quer gastar aquele dinheiro, não quer deixar para ninguém, porque já tá tudo coisa, você pega aquele negócio e saca no banco, que é a grande vantagem das apólices resgatáveis, né? Sai mais cara, mas é uma opção muito interessante. Tá certo? No meu caso, não tem mais esse programinha, né? Mas era muito bom a da Mafre. A da Mafre você consegue escalonar por idade. Conseguia, né? Que não tem mais, graças a Deus eu ainda consegui, que eu fiz logo no início, né? Eu fui um dos primeiros clientes dessa modalidade da Mafre, que não tem mais também, que é resgatável, e você escalonava por idade. Tá certo? Que mais de previdência? Vocês têm alguma pergunta de previdência? Aproveita aí que hoje deu para falar. Mas é mais ou menos isso, pessoal. Previdência é isso. Ser agressivo, tá certo? Não é melhor fazer um VGBL, um seguro de vida? Pensando em sucessão, sim, Nilton. Se o seu objetivo for fazer um plano sucessório, com certeza. O VGBL e o seguro de vida. Se puder fazer os dois. Se puder fazer só um, faça só o seguro de vida. Sim, em relação a financeiro, eu estou falando. E o VGBL, a vantagem é exatamente por quê? Porque você só vai pagar o imposto em cima do que você ganhar. Você não vai pagar em cima do montante total. Repete o que você fez pensando na Sara, por favor. Pensando na Sara foi o seguinte, o meu caso, para a Sara, eu ainda não tenho um segundo filho, mas eu sei que eu quero ter, entendeu? Então assim, para a Sara eu fiz, Natália, a previdência. Eu tenho 3 fundos previdenciários de ações para ela. Por que tu tem 3? Porque tudo na vida é diversificação. Eu aproveito os rentabilidades e rendimentos de 3 fundos de ações diferentes, com estratégias diferentes, com gestores diferentes, com riscos diferentes. Entendeu? Então, o que eu faço? A minha conta é muito simples. Como eu sou médico, e a minha esposa também ela é médica, então, digamos, o mais normal de tudo é que a Sara invente fazer medicina. Então, pensando na faculdade hoje de medicina, que custa hoje em média de 6 a 8 mil reais, o curso dura 6 anos, são 72 prestações. Eu fiz esse cálculo, multipliquei e vi um valor X, né, que vai dar dessa conta, e calculei mais ou menos uma inflação que eu considerei uma inflação média. Se eu não estou enganado, eu considerei nas minhas contas inflação de 6 ou foi de 7.000%, eu botei até para cima. E aí, o resultado final que deu, tá certo? Eu faço os meus carregamentos. É baseado nesse valor,
Tá certo? Por quê? Porque ao final desse prazo, ao final de 16 anos agora, né, que eu fiz assim que ela nasceu. Então, nesses 18 anos, eu teria um montante aproximado do valor da faculdade à vista, sem considerar o desconto que normalmente as universidades dão quando você chega lá para pagar tudo. Entendeu? Então, a maluquice foi mais ou menos essa. E para o Caio, né, que vai ser meu segundo filho, se for homem, ou para a Letícia, que vai ser a segunda, eu fiz um trust no exterior. Já comecei pagando, mesmo sem ele existir. Tá certo? Mas com esse mesmo objetivo. Só que aí por que eu faço no exterior nesse caso? Aí foi pensando em proteção do risco Brasil e para dolarizar mesmo o dinheiro, para você proteger o dinheiro numa moeda estrangeira como o dólar e não deixar tudo em real, digamos assim. Entendeu? Você fala muito de previdência de fundo de ações. O que você acha sobre o fundo multimercado ou tanto faz? O fundo multimercado, Dayana, ele pode ter ações, mas não necessariamente ele é de ações. Um fundo multimercado ele pode ser um fundo que tem câmbio, que tem dólar no caso, ele pode ter ouro, ele pode ter renda fixa, ele pode ter ação. Entendeu? Então, assim, um fundo para ser considerado de ação, ele tem que ter pelo menos 67% em ações. Já nos previdenciários é a partir de 70%. Tá certo? Então, um fundo multimercado, na verdade, ele tem esse nome por quê? Porque ele é composto de vários investimentos, tanto de renda fixa como de renda variável. É um mix, entendeu? E aí o que você tem que ver é, se você quiser ser agressiva, aí você vai para um fundo multimercado que tem uma exposição alta em ações, entendeu? Se você quiser ser conservadora, aí você vai para um fundo multimercado que tenha mais exposição em renda fixa. É mais ou menos isso. Seguro de vida resgatável, tenho dúvidas. Sandra, a gente vai fazer, muito provavelmente eu vou fazer uma live sobre isso, porque é bem interessante. Mas a grosso modo é o seguinte, hoje no mercado, basicamente eu acho que depois que a Mafre saiu desses resgatáveis, acho que quem ficou basicamente foi a Prudential, tá certo? O seguro de vida resgatável nada mais é do que, como o nome está dizendo, é um seguro de vida que você tem a opção de resgatá-lo, tá certo? Depois de um determinado prazo. Geralmente você pode pagar essa apólice em vida, em 10 anos, que é em médio da Prudential, que aí fica uma apólice cara, e você pode pagar num prazo normal. Qual é a grande vantagem desse tipo de seguro? Esses tipos de seguro eles são corrigidos pela inflação, eles não são corrigidos pelas faixas etárias. O que acontece? Normalmente o seguro de vida tradicional, sei lá, um seguro de vida, vou dizer de novo, o pobre do Banco do Brasil. Um exemplo do Banco do Brasil, hoje, por exemplo, se você tem, vamos dizer que você tenha 25 anos, você paga com 25 anos uma apólice de 1 milhão, você paga aí, não dá R$200 por mês, dá 100 e pouquinho por mês, tá certo? Aí você começa a pagar e acha ótimo, maravilhoso. Beleza? Só que o que acontece? Nesses seguros tradicionais, sua correção vai ser de acordo com sua idade. Então, quando você tiver 60, 65, 70 anos, mais ou menos, que é quando esse teu seguro realmente ia fazer sentido. Por quê? Porque quanto mais você fica, em tese, você está mais próximo da morte, né? Então, esse seguro que você pagava 100 e poucos reais, ele vai estar valendo 5, 6 mil reais. Entendeu? Então, vai ficar quase impossível de você conseguir bancar. Tá entendendo? Você acaba deixando de pagar na fase mais importante e acaba perdendo dinheiro. Entendeu? No resgatável não. No resgatável ele é corrigido pelo IPCA e você consegue pagá-lo de maneira correta e na opção de não conseguir pagar, você consegue pedir o resgate desse dinheiro. E o dinheiro não vai para o lixo completamente, entendeu? Você consegue resgatar uma parte. O Luiz, e sobre a proteção do risco, eu chamei do Ceará, mas tem perigo não, viu? Ontem, 67% de posse de bola, vocês ganharam por uma mera sorte. Fiz a portabilidade de uma previdência do Bradesco para uma plataforma aberta, fundo multimercado. Muito provavelmente, eu não tenho como dizer, porque eu estaria sendo leviano, né? Dizer que foi melhor. Mas pensando num banco e pensando numa instituição de plataforma aberta para um fundo multimercado, muito provavelmente a sua escolha foi acertada. Muito provavelmente nesse fundo multimercado você vai ter uma rentabilidade maior, melhor, tá certo? Você aconselha fazer esses seguros da Prudential? Dayana, aconselhamento é algo difícil de eu dizer, porque eu não sou um assessor financeiro, né? Na verdade, eu sou um médico que gosto desse assunto. Mas assim, se o objetivo for pensando em planejamento sucessório, se seu objetivo for pensando nos seus filhos para deixar uma renda, os seguros da Prudential é sempre uma boa pedida, tá certo? São bem interessantes, seguradora americana com mais de 100 anos no mercado, então são seguros bem legais, tá certo? Pessoal, não sei que diabo é isso agora, não sei se tem tempo, o bicho tá aparecendo aqui que falta 20 segundos, ó. Eu não sei se isso é novo pra mim, porque eu não sei se é porque eu falo demais. Gostou, Germaninha? Deu pra entender, pessoal?
Qualquer coisa, pessoal, deixem as suas perguntas lá no folderzinho, lá no direct, tá certo? Que, à medida do possível, eu vou respondendo todo mundo. Beleza? Obrigado. Boa noite.